Olá, tudo bem com você? Estaremos lendo o livro de Levítico, do capítulo 13, 14 e 15. Levítico, capítulo 13. Jeová disse mais a Moisés e a Arão: Se surgir na pele de um homem um inchaço, uma ferida ou uma mancha, que possa ser sinal de lepra na sua pele, ele terá de ser levado a Arão o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a lesão na pele. Se os pelos ali estiverem ficado brancos, ou a lesão parecer mais profunda do que a pele, é lepra. O sacerdote o examinará e declarará o homem impuro. Mas, se a mancha na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não estiverem ficado brancos, o sacerdote porá o doente em isolamento por 7 dias. O sacerdote examinará então no 7º dia. Se parecer que a lesão continua como estava e ela não tiver se espalhado na pele, o sacerdote o porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote deve examiná-lo de novo. Se a lesão estiver desaparecido e não tiver se espalhado na pele, o sacerdote o declarará puro. Era apenas uma lesão simples. O homem lavará então suas roupas e ficará puro. Mas se depois de ter comparecido perante o sacerdote para ser declarado puro, a lesão claramente tiver se espalhado na pele, então ele comparecerá outra vez perante o sacerdote. O sacerdote examinará a lesão. Se ela tiver se espalhado na pele, o sacerdote o declarará impuro, é lepra. Se o homem apresentar sinal de lepra, ele terá de ser levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se houver na pele um inchaço branco que tenha feito os pelos ficarem brancos, e houver uma ferida aberta no inchaço, é lepra crônica na pele. O sacerdote o declarará impuro. Não precisará o homem em isolamento, pois ele está impuro. Mas se a lepra aparecer em toda a pele e cobrir da cabeça aos pés, aquele que tem a doença até onde o sacerdote consiga ver, e o sacerdote o examinará e vir que a lepra cobriu toda a pele, então ele declarará que o doente está puro. Toda a pele se tornou branca, o homem está puro. Mas, no dia em que aparecer na pele uma ferida aberta, ele estará impuro. Quando o sacerdote vir a ferida aberta, ele declarará impuro. A ferida aberta é impura, é lepra. Mas se a ferida aberta voltar a ficar branca, ele se apresentará ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se a lesão tiver ficado branca, o sacerdote declarará que o doente está puro. Ele está puro. Se alguém tiver um furúnculo na pele e este sarar, mas no lugar do furúnculo surgir um inchaço branco ou uma mancha branca avermelhada, ela terá de ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a lesão. Se ela parecer mais profunda do que a pele e os pelos ali tiverem ficado brancos, o sacerdote declarará o homem impuro. O que apareceu no lugar do furúnculo é lepra. Mas se o sacerdote examinar a lesão e vir que não há pelos brancos nela, que ela não é mais profunda do que a pele e que começou a desaparecer, então o sacerdote porá o homem em isolamento por 7 dias. E se ela claramente tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará impuro. É uma doença. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tiver se espalhado, é apenas a inflamação do furúnculo. O sacerdote o declarará impuro. Ou se alguém tiver uma queimadura por fogo, e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha branca, avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará. Se os pelos na mancha tiverem ficado brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, o que apareceu na queimadura é lepra. O sacerdote declarará o homem impuro. É lepra.
Mas se o sacerdote examinar a mancha e vir que não há pelos brancos ali, que ela não é mais profunda do que a pele, e que começou a desaparecer, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. O sacerdote o examinará no 7º dia. Se a mancha claramente tiver se espalhado na pele, o sacerdote o declarará impuro. É lepra. Mas se a mancha não tiver aumentado, isto é, não tiver se espalhado na pele e tiver começado a desaparecer, é apenas o inchaço da queimadura. O sacerdote o declarará puro, porque é uma inflamação da queimadura. Se surgir uma lesão na cabeça ou no queixo de um homem ou de uma mulher, o sacerdote examinará a lesão. Se ela parecer mais profunda do que a pele e os cabelos nela forem amarelos e escassos, o sacerdote declarará a pessoa impura. É uma lesão no couro cabeludo ou na barba. É lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote vir que a lesão não parece mais profunda do que a pele e que não há nele cabelos escuros, ele deve pôr o doente em isolamento por 7 dias. O sacerdote examinará a lesão no 7º dia. Se ela não tiver se espalhado, nem houver cabelos amarelos nela, e ela não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa deve raspar a cabeça ou o queixo, sem raspar a área afetada. Então o sacerdote porá o doente em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a área afetada. Se a lesão do couro cabeludo ou na barba não tiver se espalhado na pele, nem parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Ela deverá lavar suas roupas e então ficará pura. Mas se a lesão claramente se espalhar na pele, depois de a pessoa ter sido declarada pura, o sacerdote examinará a pessoa. Se a lesão tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisará mais procurar cabelos amarelos. A pessoa está impura. No entanto, se ao fazer o exame, o sacerdote constatar que a lesão não se espalhou e que ali nasceram cabelos escuros, a doença foi curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se surgirem manchas na pele de um homem ou de uma mulher, e se as manchas forem brancas, o sacerdote examinará. Se as manchas na pele forem esbranquiçadas, é uma simples irritação na pele. A pessoa está pura. Se um homem perder os cabelos e ficar calvo, ele está puro. Se ele perder os cabelos na parte da frente da cabeça e essa parte ficar calva, ele está puro. Mas se surgir uma ferida branca avermelhada na parte calva do couro cabeludo ou na frente da cabeça, é lepra que aparece do alto ou na frente da cabeça. O sacerdote examinará o homem. Se o inchaço da lesão da parte calva do alto da cabeça ou da frente da cabeça for branco avermelhada, parecido com uma lepra na pele, ele é leproso. Ele está impuro, e o sacerdote deve declará-lo impuro por causa da doença da cabeça dele. Quanto ao leproso que tiver a doença, as suas roupas devem ser rasgadas, o seu cabelo deve ficar descuidado, e ele deve cobrir a boca e clamar: impuro, impuro. Ele estará impuro durante todo o tempo em que estiver a doença. Por estar impuro, deve viver em isolamento. Morará fora do acampamento. Se a lepra surgir numa roupa, seja numa roupa de lã, seja numa roupa de linho, quer na altura, quer na trama do tecido de linho ou de lã, ou numa pele, ou em alguma coisa feita de couro, e a mancha verde amarelada ou avermelhada da doença surgir numa roupa, numa pele, na urdidura ou na trama de um tecido, ou em alguma coisa feita de couro, é um caso de lepra e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e terá de pôr em isolamento por 7 dias aquilo que tem um sinal de lepra.
e no 7º dia examinará a mancha. Se ele vir que ela se espalhou na roupa, na urdidura ou na trama, ou no couro, qualquer que seja o seu uso, a mancha é lepra maligna e o objeto está impuro. Ele deve queimar a roupa, a urdidura ou a trama, seja de lã, seja de linho, ou objeto feito de couro em que a mancha tiver surgida, pois é lepra maligna, deve ser queimada no fogo. Mas se o sacerdote fizer o exame e vir que a mancha não se espalhou na roupa, na urdidura ou na trama, ou no objeto feito de couro, o sacerdote ordenará que lavem o item contaminado e o porá em isolamento por mais 7 dias. O sacerdote examinará então o objeto contaminado, depois de ter sido bem lavado. Se a mancha continuar igual, mesmo que não tenha se espalhado, o objeto está impuro. Você deve queimá-lo no fogo, porque foi corroído, quer por dentro, quer por fora. Mas se o sacerdote examinar a mancha e vir que ela começou a desaparecer, depois de ter sido bem lavada, ele arrancará a parte afetada da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. No entanto, se a mancha ainda aparecer em outra parte da roupa, ou na urdidura, ou na trama do tecido, ou no objeto feito de couro, ela está se espalhando, e você deve queimar no fogo aquilo que tiver a mancha. Mas se a mancha desaparecer da roupa, da urdidura ou da trama, ou do objeto feito de couro que você lavar, então se deve lavar aquilo em que há a mancha pela 2ª vez, e ele ficará puro. Esta é a lei sobre a lepra numa roupa de lã ou de linho, na urdidura ou na trama de um tecido, ou num objeto feito de couro, a fim de declarar o puro ou impuro. Leitura do livro de Levítico, capítulo 14. Jeová disse também a Moisés: Esta é a lei para o leproso no dia de ele ser declarado puro, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá do acampamento e o examinará. Se o leproso estiver curado da lepra, o sacerdote ordenará que ele traga 2 aves puras, vivas, madeira de cedro, tecido escarlate e isopor, para sua purificação. O sacerdote ordenará que uma das aves seja morta sobre um recipiente de barro, contendo água tirada de uma fonte. Depois ele deve pegar a ave viva, bem como a madeira de cedro, o tecido escarlate e o isopor, e deve mergulhá-los no sangue da ave que foi morta sobre a água da fonte. Então ele aspergirá o sangue 7 vezes sobre aquele que se purifica da lepra, e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que se purifica terá de lavar suas roupas, raspar o corpo inteiro e se banhar em água, e assim ficará puro. Depois poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia ele deve raspar a cabeça inteira, o queixo e as sobrancelhas. Depois de raspar o corpo inteiro, lavará suas roupas e se banhará em água, e assim ficará puro. No 8º dia ele pegará 2 carneirinhos sadios, uma cordeira sadia no primeiro ano de vida, 3/10 de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais, e 1 log de azeite. O sacerdote que o declarar puro apresentará perante Jeová a entrada da tenda de reunião, o homem que se purifica junto com essas ofertas. O sacerdote pegará um dos carneirinhos e oferecerá como oferta pela culpa, junto com o log de azeite, e os moverá para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então ele abaterá o carneirinho no lugar santo, no lugar onde se costuma abater a oferta pelo pecado e a oferta queimada, porque assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É algo santíssimo. Depois o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito.
E o sacerdote pegará um pouco do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. O sacerdote molhará então o dedo da sua mão direita no azeite, que está na palma da sua mão esquerda, e com o dedo aspergirá um pouco do azeite 7 vezes perante Jeová. Então do azeite que se restar na palma de sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O que sobrar do azeite que está na palma da mão do sacerdote, ele porá na cabeça daquele que se purifica. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante Jeová. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se purifica da sua impureza, e depois abaterá a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá no altar a oferta queimada e a oferta de cereais. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e ele ficará puro. No entanto, se ele for pobre e não tiver recurso suficiente para isso, pegará um carneirinho como oferta pela culpa e o apresentará para a oferta movida, a fim de fazer expiação por si mesmo, junto com a 10ª parte de uma efa de farinha fina misturada com azeite, como oferta de cereais, um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombos novos, conforme os seus recursos. Uma das aves será para a oferta pelo pecado, e a outra para a oferta queimada. No 8º dia, ele os levará ao sacerdote para ser declarado puro perante Jeová, à entrada da tenda de reunião. O sacerdote pegará o carneirinho da oferta pela culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então ele abaterá o carneirinho da oferta pela culpa, e o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa, e o porá na ponta da orelha direita daquele que se purifica, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. O sacerdote derramará um pouco do azeite na palma de sua própria mão esquerda, e com o dedo da sua mão direita o sacerdote aspergirá um pouco do azeite que está na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante Jeová. E do azeite que está na palma da sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que se purifica, e também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa. Então o que sobrar do azeite na palma da sua mão, o sacerdote porá da cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer expiação por ele perante Jeová. Então, conforme os recursos daquele que se purifica, ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombos novos, o que a pessoa puder adquirir como oferta pelo pecado, e oferecerá outra ave como oferta queimada, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote fará expiação perante Jeová por aquele que se purifica. Essa é a lei para aquele que teve lepra, mas não tem recurso suficiente para ser declarado puro. Então Jeová disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na tenda de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu contaminar com lepra uma casa da sua terra, o dono da casa deve se dirigir ao sacerdote e dizer: há uma contaminação na minha casa. O sacerdote porá ordens para esvaziar a casa antes de examinar a contaminação, para que ele não declare impuro tudo o que houver na casa. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a área afetada. Se houver nas paredes da casa depressões verde-amareladas ou avermelhadas, e elas parecerem mais profundas do que a superfície, então o sacerdote irá à entrada da casa e porá a casa em isolamento por 7 dias. O sacerdote voltará ao 7º dia e examinará a casa. Se a contaminação se tiver se espalhado nas paredes da casa, o sacerdote dará ordens
para que as pedras contaminadas sejam arrancadas e jogadas fora da cidade, no lugar impuro. Então fará com que a casa inteira seja raspada por dentro, e o reboco e a argamassa que removerem devem ser jogados fora da cidade, no lugar impuro. Depois colocarão outras pedras no lugar das pedras removidas, e ele fará com que a casa seja rebocada com outra argamassa. Mas se a contaminação reaparecer na casa, depois de se terem arrancado as pedras, e depois de a casa ter sido raspada e rebocada, o sacerdote entrará e examinará a casa. Se a contaminação se tivesse espalhado na casa, a lepra maligna na casa, ela está impura. Ele fará então com que a casa seja demolida, as pedras, o madeiramento e todo o reboco e a argamassa da casa, e providenciará que o entulho seja levado para fora da cidade, a um lugar impuro. Mas quem entrar na casa em qualquer dia de isolamento ficará impuro até o anoitecer. Quem se deitar na casa deve levar as suas roupas, e quem comer na casa devem lavar as suas roupas. No entanto, se o sacerdote for até a casa e vir que a contaminação não se espalhou, depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa pura, porque a contaminação desapareceu. Para purificar a casa de sua impureza, ele pegará 2 aves, madeira de cedro, tecido escarlate e isopor. Ele deve matar uma das aves sobre um recipiente de barro, contendo água tirada de uma fonte. Então pegará a madeira de cedro, o isopor, o tecido escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta, sobre a água tirada da fonte, e aspergirá o sangue 7 vezes em direção à casa. E ele purificará a casa de sua impureza, com o sangue da ave, a água da fonte, a ave viva, a madeira de cedro, o isopor e o tecido escarlate. Depois ele soltará a ave viva fora da cidade, em campo aberto, e fará expiação pela casa, assim ela ficará pura. Essa é a lei para qualquer caso de lepra, doença do couro cabeludo ou da barba, lepra na roupa ou na casa, e para inchaços, feridas e manchas, a fim de determinar quando algo está impuro ou algo está puro. Esta é a lei para a lepra. Levítico capítulo 15. Jeová disse a Moisés e a Arão: digam aos israelitas: se um homem tem um corrimento do órgão genital, esse corrimento o torna impuro. Ele está impuro por causa do seu corrimento. Quer o corrimento continue a sair do seu órgão genital, quer este tenha ficado obstruído, o homem está impuro. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem o corrimento ficará impura, e qualquer objeto em que se sentar ficará impuro. Aquele que tocar na cama dele terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem se sentar no objeto em que se sentou aquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar no corpo daquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento cuspir em alguém puro, este terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Qualquer cela em que cavalgar aquele que tem um corrimento ficará impura. Quem tocar em algo em que ele se sentou ficará impuro até o anoitecer. E quem transportar esse objeto lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento tocar em uma pessoa sem ter lavado as mãos com água, essa pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impura até o anoitecer. O recipiente de barro que for tocado por aquele que tem um corrimento
deve ser quebrado e qualquer recipiente de madeira deve ser lavado em água. Quando aquele que tem um corrimento ficar limpo de seu corrimento, ele contará 7 dias para a sua purificação, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água, tirada de uma fonte, e ele ficará puro. No 8º dia, ele deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos e comparecer perante ao Jeová, à entrada da tenda de reunião, e entregar as aves ao sacerdote. E o sacerdote as oferecerá, uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. O sacerdote fará expiação por ele perante Jeová, por causa do seu corrimento. Se um homem tiver uma emissão de sêmen, ele deve banhar todo o seu corpo em água, e ficará impuro até o anoitecer. Ele terá de lavar com água a roupa e qualquer objeto feito de couro, em que haja sêmen, e esses ficarão impuros até o anoitecer. Quando um homem se deita com uma mulher e tem uma emissão de sêmen, eles devem se banhar em água, e ficarão impuros até o anoitecer. Quando a mulher tem um fluxo de sangue do seu órgão genital, ela ficará impura por 7 dias, por causa da sua menstruação. Quem tocar nela ficará impuro até o anoitecer. Em tudo em que ela se deitar, enquanto estiver impura por causa da sua menstruação, ficará impuro, e tudo em que ela se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dela deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar em qualquer objeto em que ela se sentou deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se ela se sentou na cama ou em outro objeto, aquele que tocar neles ficará impuro até o anoitecer. Se um homem se deitar com ela e tiver contato com a sua impureza menstrual, ele ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama em que ele se sentar ficará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do seu período normal de menstruação, ou se seu fluxo continuar além do período normal da menstruação, ela ficará impura durante todos os dias do seu fluxo, assim como os dias da sua impureza menstrual. Qualquer cama em que ela se deitar durante os seus dias de fluxo se tornará impura, como a sua cama durante a sua impureza menstrual, e qualquer objeto em que ela se sentar se tornará impuro, como acontece durante a sua impureza menstrual. Quem tocar neles ficará impuro, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. No entanto, se o fluxo estiver parado, ela contará 7 dias e depois ficará pura. No 8º dia, ela deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos e levará as aves ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião. Com uma delas, o sacerdote fará uma oferta pelo pecado e com a outra uma oferta queimada. E o sacerdote fará expiação por ela perante Jeová, por causa do seu fluxo impuro. Dessa maneira, mantenha os israelitas afastados das impurezas, para que na sua impureza não morram por profanarem o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a lei sobre o homem que tem um corrimento, sobre o homem que fica impuro por ter uma emissão de sêmen, sobre a mulher que estiver impura por causa da sua menstruação, sobre o homem ou a mulher que padece de um fluxo, e sobre o homem que se deita com a mulher que está impura.